Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro do canal Cultura Mania. Como eu tinha prometido para vocês, hoje eu vou gravar a minha resenha sobre A Garota Submersa. E aí vocês vão saber o que eu penso sobre este romance. Eu sei que muita gente já fez vídeos, já postou comentários sobre esse livro aqui que foi lançado pela editora Darkside, nessa edição muito bonita, muito caprichada, assim como outros títulos da editora. Eu li essas resenhas, esses comentários, assisti esses vídeos e agora vocês vão saber o que eu achei sobre esse romance. A Garota Submersa é um livro que é difícil de se definir, tá? Muita gente achou que fosse um livro de horror ou de fantasia. Talvez por causa desses motivos, esses leitores tenham se decepcionado com este romance. Mas isso não quer dizer que o livro seja ruim, pelo menos para mim, tá? Muito pelo contrário. Foi um livro que me surpreendeu positivamente. Apesar dele não ser ele não é um livro de horror, pelo menos tradicional, digamos assim, a autora, a Kathleen Keener, ela demonstra sim muita familiaridade com o gênero do horror, do terror e também do fantástico e outros filiados à própria literatura fantástica, principalmente os contos de fada. Como eu tinha mostrado já no vídeo anterior, né, do Book Haul, esse livro ele tem algumas ilustrações. Dentre elas, eu gostaria de destacar esta aqui, essa ilustração aqui, que é de um quadro chamado justamente A Menina Submersa, que tem tudo a ver com o romance. Bom, sobre o que é a garota, a menina submersa? A protagonista é uma jovem que tem 24 anos, eu acho. Ela é chamada de India Morgan Phelps. Essa moça, ela tem um histórico familiar muito complicado. Isso não, que eu vou dizer, não é spoiler. Já foi dito em outros vídeos sobre o romance, tá? A, 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 a avó e a mãe dela foram diagnosticadas com esquizofrenia e posteriormente cometeram suicídio. Então, digamos que ela é assombrada por demônios e fantasmas interiores. Isso já dá uma pista, mais ou menos, do que vem por aí. O que vai ocorrer no começo da Menina Submersa é que a Índia, essa moça, para ela exorcizar esses demônios interiores, digamos assim, ela resolve escrever a sua própria história de fantasmas. Mas detalhe, essa história de fantasma que ela quer escrever é muito diferente de outras. Por quê? Porque ela vai narrar nessa história que ela quer escrever os encontros que ela teve com uma criatura sobrenatural que ora aparece para ela sob a forma de sereia, de uma espécie de sereia, uma outra hora ela vai vê-la como uma versão feminina de um lobisomem, e outra hora ela aparece como uma mulher e é chamada de Eva Canning. Para complicar ainda mais essa situação, a Índia, ela toda vez que ela tenta escrever a sua história de fantasmas, ela sofre um bloqueio criativo. Então, ela não consegue ir adiante e ela vai lembrar justamente do passado, esse passado complicado que ela teve, e também um relacionamento amoroso complicado com uma personagem chamada Emblem. A Evelyn,
ela tem uma peculiaridade, e eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Bom, eu posso dizer que a Menina Submersa é uma história que é criada a partir de outras histórias e também referências a autores e obras da literatura fantástica. E aqui que eu acho que é o grande achado desse romance. Esse livro me pegou principalmente pela forma de narração dele. É a linguagem que a autora usa, para mim, é um dos seus pontos altos. Eu sei que tem muita gente que achou o livro confuso, que não entendeu muito bem a proposta da autora. Tá? É uma obra que ela mais suscita questões do que propriamente soluciona. Isso que eu vou falar também não é spoiler. Ela vai terminar com um final aberto, certas coisas não vão ser reveladas totalmente. Mas isso para mim não me incomodou de forma alguma, muito pelo contrário. Ressaltou ainda mais a gama de emoções que a personagem, a protagonista, ela vai experimentar ao longo do romance. Então, eu diria que a pessoa, se você está interessado em ler A Menina Submersa, não se preocupe tanto com se a história, como eu já disse, ela não tem um aspecto linear. Ela não é uma história assim certinha, com começo, meio e fim. A narrativa ela vai e volta no tempo, ela tem muitas rupturas, interrupções, vai deixar você confuso em muitos momentos, você não vai saber, você não vai ter certeza se esses eventos sobrenaturais existem ou podem ser um delírio da personagem. Tá? E aí a gente envereda pelo terreno do fantástico mesmo como gênero. Afinal de contas, dentro do gênero do fantástico existe o que a gente chama de hesitação. A gente nunca sabe se o sobrenatural existe ou não, ele pode ter uma outra justificativa. Então a autora ela transita muito bem dentro desse terreno do fantástico. Ela também trabalha muito bem com elementos de horror, do gótico, do mistério, do terror. Ela explora muito bem o tema do duplo. Há muitas duplificações aqui que ela coloca de forma muito bem feita, muito bem realizada. Enfim, eu acho que esse livro aqui ele é mais de terror do que horror. Horror, eu vi poucos momentos, poucas cenas de horror aqui. Eu diria que ele é um livro de terror psicológico. Então, eu acho o seguinte: eu sugiro para quem tem interesse de ler A Mina Submersa, de que tente vivenciar, experimentar o que a protagonista está experimentando, está sentindo, sem se preocupar se aquilo é realmente uma coisa real ou não. Tá? Eu acho que A Menina Submersa ele é um livro que ele é mais para você vivenciá-lo, experimentá-lo, do que entendê-lo. Não procure compreender tudo que está aqui, senão você não vai gostar deste livro. Tá? Eu comparo esse livro aos filmes do David Lynch. É um livro que vai te causar uma quase constante sensação de estranhamento. Você muitas vezes vai ficar com medo ou angustiado, sem saber exatamente por quê. Mas isso é provocado pela própria escrita da autora. Tem uma relação justamente com um quadro sinistro, misterioso, chamado A Mina Submersa, que dá título a essa obra. E também toda a trama ela é costurada e construída a partir de relatos de jornais e até contos escritos pela própria Índia, ou INPE, como ela é conhecida. Então, não tente assim desvendar todos os mistérios, todos os segredos
que existem na Menina Submersa, porque eu acho que assim a leitura vai ser muito mais interessante e prazerosa. Tá? Eu sei que teve muita gente que começou a ler e abandonou esse livro justamente por essa peculiaridade da escrita da autora, que para mim fez toda a diferença. Eu acho que o grande atrativo desse romance é a linguagem e a forma narrativa como a Caitlin constrói a história de A Menina Submersa. Eu gostei muito desse livro, eu acho esse livro muito interessante e até mesmo dentro do gênero da fantasia, do horror e do terror, é uma obra única, tá? Ela é uma obra única. Eu acho muito difícil surgir alguma outra que nem essa. Ela me instigou, ela me deixou, às vezes, até muito curioso para saber o que ia acontecer. Foi um livro que eu não consegui largar. Eu definiria A Menina Submersa como um cruzamento de é, narrativas de Edgar Allan Poe junto com contos góticos de Angela Carter e passagens e cenas de filmes do David Lynch, aqueles mais loucos e surreais, tá? Então, para quem quer uma leitura diferente, o leitor que quer ser desafiado, eu recomendo fortemente que você leia A Menina Submersa. Agora, se você gosta de uma história quadradinha, linear, com começo, meio e fim, onde tudo é mastigadinho e muito explicadinho, eu diria, este não é um livro para você. Pegue outros títulos da Dark Side que você vai gostar muito mais, tá? Mas se você é como eu, você gosta de ser desafiado e gosta de encontrar novos autores interessantes e uma nova abordagem do terror, principalmente o terror psicológico, acho que você vai gostar muito de A Menina Submersa. Tá certo, gente? Então, essa foi a minha resenha de A Menina Submersa, da editora Darkside, da autora Kathleen Keener. Tá? Então, se você gostou, mesmo se você não gostou desse livro, e quiser compartilhar as suas impressões, fique à vontade, mande seus comentários, as suas críticas para a minha caixa de e-mail. À medida que for possível, eu vou responder as suas perguntas, tá? Se vocês quiserem sugerir outros títulos, até mesmo a Dark Side, fiquem à vontade, podem mandar. Espalhe esse vídeo nas redes sociais, me ajude a continuar divulgando o canal e até mais com outros